Olha, a gente cresceu ouvindo aquela história, né? Que o Papai Noel desce pela chaminé para deixar os presentes. Mas e se essa não for a história completa? E se, na verdade, o Papai Noel de hoje em dia entrasse pela porta da frente? Sabe? Pelas vitrines do shopping, pelos anúncios na TV, não para deixar alguma coisa, mas para levar a nossa tranquilidade e os nossos próximos meses em forma de parcelas no cartão. É exatamente isso que a gente vai discutir. A ideia é bem provocadora mesmo. Pensa só. O Papai Noel de hoje não seria um ser mágico, mas sim um funcionário mais eficiente que o sistema financeiro tem no mês de dezembro. Ele não está numa oficina fabricando brinquedos. Não, ele está fabricando dívidas. Então o nosso papo aqui vai ser justamente sobre isso. A gente vai meio que desconstruir esse mito do Natal comercial, entender como essa engrenagem toda funciona, para quem sabe a gente parar de ser usado por ela, né? Os pontos de entrada hoje são outros, né? Não tem nada de chaminé, a pressão para consumir vem de todos os lados, de um jeito super moderno e direto. É um bombardeio que cria uma sensação, quase uma obrigação coletiva. A mensagem que fica no ar é bem clara. Se não há compra, parece que há uma falha em alguma coisa. Essa comparação aqui, ela é um soco no estômago, né? De um lado está aquele mito fofinho da nossa infância, e do outro, a dura realidade financeira que essa figura representa hoje. Essa ideia de transformar a alegria em juros, nossa, isso é o ponto central de tudo. Ok, mas como é que esse sistema funciona tão bem? Por que a gente cai nessa? A resposta, no fim das contas, está numa das emoções humanas mais poderosas que existem: a culpa. Ela vira o combustível, sabe? É o que move essa máquina de consumo. Essa frase é só uma vez por ano. Quem nunca ouviu ou falou, né? Parece tão inofensiva, mas é a chave que abre a porta para a gente simplesmente ignorar o orçamento. Ela tira a lógica da jogada e coloca no lugar uma espécie de permissão emocional para gastar sem pensar. E aí vem o golpe baixo, né? A pressão em cima dos pais. O sistema é muito esperto, ele tira o dinheiro da conversa e bota a emoção no centro de tudo. O que importa não é o preço, é o momento mágico. Só que tem um detalhe. Enquanto a gente está lá comprando o momento, o banco está comprando o nosso futuro. E para fechar o trio, a pressão social. O puro medo do que os outros vão pensar. Nenhuma dessas frases é sobre dinheiro de verdade. Elas são sobre identidade. Ninguém quer ser visto como o mão de vaca, a pessoa que não se importou, que não fez um esforcinho. Então, a gente chega no ponto-chave da história. O sistema não vende produtos. Ele vende boletos emocionais. É isso. Ele conseguiu convencer a gente de que amor tem preço, e de preferência, um preço que dá para parcelar. E a culpa? A culpa é só o mecanismo de cobrança, para garantir que a gente pague essa conta. Beleza. Agora que a gente já entendeu a parte emocional, vamos ver como isso vira realidade. Porque se a culpa é o combustível, o crédito é o motor que faz essa máquina toda rodar. E aqui tá a pergunta de R$1 milhão, né? Como é que essa mágica toda de Natal acontece se o orçamento tá apertado? A resposta curta: não acontece. Não é possível. A resposta real é que as pessoas não estão comprando presentes. Elas estão, na verdade, alugando o próprio futuro. E aqui a gente vê o jogo duplo do crédito. Ele é vendido como se fosse uma ajuda, um poder, uma permissão para realizar sonhos. Pode comprar. Mas na prática, o que ele é de verdade? Uma anestesia. É isso. Ele impede que a gente sinta a dor financeira na hora. O problema é que o efeito dessa anestesia, uma hora, passa. E pode ter certeza, o efeito sempre passa. Não tem jeito. Dezembro acaba, a festa termina, e aí chega janeiro. E com ele vem a dolorosa ressaca financeira. É porque dezembro é todo montado na emoção, né? São as luzes piscando, a música tocando em todo lugar, a lógica financeira fica de escanteio, suspensa em nome da tal mágica da época. Só que janeiro não tem trilha sonora. Janeiro é seco, direto. É o mês da verdade nua e crua. É quando as faturas chegam sem nenhuma música de fundo, sem nenhum enfeite emocional. Toda aquela alegria de dezembro se transforma ponto a ponto na cobrança de janeiro. É nesse momento, em janeiro, que a ficha cai, que a gente percebe o que foi comprado de verdade. Lembra dos boletos emocionais? Pois é, eles vencem em janeiro. E aí fica claro que o dinheiro não foi gasto em coisas. Foi gasto em validação, em pertencimento, em aliviar a culpa e o medo do julgamento. Ok. Já entendemos o tamanho do problema. Mas o mais importante agora é, beleza, e como a gente sai desse ciclo? Como quebra essa corrente?
A resposta, no fundo, está em uma mudança de mentalidade. A proposta para pensar nisso é essa divisão bem clara. De um lado tem a mentalidade que a gente pode chamar de rato infantil. É aquela que reage por impulso, que cede à pressão social. Do outro lado tem o rato adulto. Esse não reage, ele age. Ele age com consciência, fazendo exatamente as perguntas que o sistema torce para que ninguém faça. E aqui a gente entra na parte prática. Como demitir esse Papai Noel? E olha, não precisa virar o estraga-prazeres da família, não. O segredo é mais simples, é só parar de participar desse teatro. É tomar decisões conscientes e, o mais importante, comunicar os seus limites antes da festa começar, e não depois. E esse é o grande objetivo, no final das contas, atingir a tal da sobriedade financeira. E, gente, isso não tem nada a ver com ser pão duro ou odiar gastar, tá? Tem a ver com odiar desperdiçar. E segundo essa análise toda, dezembro acaba sendo o grande mês do desperdício emocional, só que disfarçado de virtude. Isso muda completamente o jogo, né? Ressignifica totalmente a ideia de ser generoso. Pensa bem, um mês de janeiro, sem pânico, um adulto que consegue dormir à noite sem ter medo da fatura do cartão, talvez essa seja a maior prova de amor que existe. Porque a estabilidade é um presente que dura o ano inteiro. E a gente termina com essa pergunta para ficar ecoando mesmo. Uma reflexão que, no fundo, resume tudo o que a gente conversou. A questão aqui não é parar de amar ou parar de celebrar. De jeito nenhum. É só se perguntar. Será que o jeito que a gente demonstra isso está nos tornando prisioneiros do sistema financeiro? Porque a verdadeira liberdade, ela não chega de trenó, não. Ela chega num extrato bancário limpo.